Boa noite, queridos. Vamos iniciar a nossa reunião, nosso culto ao Senhor. Com prazer que a gente se reúne agora, apesar de não ser como costuma ser habitualmente. Nós habitualmente nos reunimos às quartas-feiras, a partir das 19h30, ali na Samambaia, na QR 429, mas por causa da pandemia, por causa desta situação, a gente acabou preferindo fazer remotamente, fazer online nesses dias. Então, o nosso desejo é que Deus abençoe ricamente o coração de todos os irmãos, que Deus esteja cuidando de cada um com graça e misericórdia, suprindo as necessidades de todos. Louvemos ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E mesmo nesses dias difíceis, mesmo nesses dias em que nós temos que tomar uma série de cuidados, um pouco mais... temos que ser mais cuidadosos, né? O Senhor ainda continua cuidando de nós, o Senhor continua preservando a nossa vida, o Senhor continua sendo Deus abençoador. Então, eu quero convidar você nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Nós temos muitos motivos para estarmos intercedendo ao Senhor, e um dos principais motivos, a gente sempre lembra disso, é sermos gratos a Deus pelos seus numerosos benefícios para conosco. Deus tem nos dado muitos benefícios, tem nos preservado vida e saúde nesses dias. Então, nós vamos orar agradecendo a Deus, né, por sua infinita bondade, por sua misericórdia. Lembrando que se você quiser entrar com participação, tanto diretamente na live, tem o link, já foi enviado para muitos de vocês, e você também pode entrar com perguntas através do chat aqui do próprio YouTube. Seja muito bem-vindo, você que nos visita, você que está conosco, recebeu o link e deseja acompanhar o nosso estudo desta noite. Vamos orar ao Senhor, oração de gratidão a Deus, oração de louvor a Deus pelos seus benefícios, pelas suas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia se estende sobre as nossas vidas, de maneira que a nós compete apenas agradecer. Nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo dom da vida, somos gratos pela saúde, somos gratos pelo pão de cada dia, somos gratos pelo trabalho que o Senhor tem graciosamente providenciado para nós. Queremos pedir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre todos aqueles que ainda estão retornando para casa, Senhor, que o Senhor os preserve do homem mau, do homem descuidado, da peste. Enfim, Senhor, que o Senhor coloque a sua boa mão sobre todos e esteja, Deus, sendo ainda mais gracioso para conosco. Reconhecemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e é esta misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus. Como sempre pedimos ao Senhor, abençoe-nos, Deus, e todos saberão que temos um grande Deus. Rendemos graças a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma vez que o nosso encontro é virtual, nós pretendemos ir de maneira mais rápida para o nosso estudo. O nosso estudo dessa noite, como nós já mencionamos, está aqui postado, nossas ações. Aquilo que nós fazemos é bom ou é ruim? Você já parou para pensar nisso? Como você vê as suas ações e, ao mesmo tempo, como Deus vê aquilo que você faz? Nosso texto é um texto de Esdras, no capítulo 9, né, no verso 15. Né, esse texto de Esdras... agora está melhor exposto, acredito que esteja aí em condições dos irmãos acompanharem, texto de Esdras no capítulo 9, verso de número 15, a palavra do Senhor diz assim: Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença por causa disto. Então, o que nós temos aqui é Esdras colocando-se diante do Senhor e reconhecendo que as suas ações, que as ações do seu povo
não haviam sido as melhores, o povo não havia feito aquilo que era justo e reto diante do Senhor, e era por isso que Esdras menciona que eles estavam agora tentando reconstruir Jerusalém, que fora destruída por causa da rebeldia, por causa do afastamento de Deus. O Senhor enviou os assírios, que foram e levaram o povo cativo para a Babilônia, e depois de 70 anos eles estavam retornando e encontravam Jerusalém em grande desolação, em grande opróbrio e miséria. Agora é o período de reconstrução. Nesse período, Esdras lembra, estamos nessa situação por causa das nossas próprias obras, por causa da nossa ação. Então, vejamos, nossa pergunta inicial é: as ações do ser humano, elas são boas ou elas são más? Se depender do nosso próprio julgamento, nós vamos dizer, existem ações humanas que são boas e existem outras que não são tão boas assim. Então, como as ações humanas devem ser julgadas? Esta é uma indagação que a gente vai buscar responder. Qual é o padrão para julgamento da bondade, da justiça das nossas ações? Este padrão é o padrão do homem? Ou existe um padrão mais elevado, que é o padrão de Deus? Qual desses dois padrões fará justiça, né, a quem Deus é e a como Deus vê aquilo que nós fazemos? Se for pelos padrões dos homens, nós vamos estabelecer um padrão muito baixo, né? E, ao mesmo tempo, não apenas um padrão baixo, nós vamos estabelecer também um padrão que é muito mutável, porque tem lugares onde uma ação é boa e em outros a mesma ação é vista como ruim. Por outro lado, se nós colocarmos o padrão de Deus, será um padrão muito elevado, mas com uma diferença. É um padrão que não muda, é um padrão imutável, é um padrão permanente. Então, é essa a nossa indagação. Como as nossas obras devem ser julgadas? Como é que Deus vê, então, as nossas obras? Primeiro, o julgamento de Deus, ou o primeiro julgamento de Deus. Houve um tempo em que Deus olhou para as ações dos homens e disse, muito boas. Deus, depois de Deus ter criado o mundo, ele afirma que tudo quanto ele fizera, tudo quanto fora criado, era muito bom. Houve, então, houve tarde e houve manhã, né, aquele dia, e nesse sexto dia Deus fez um veredito, Deus deu um veredito sobre a criação. Tudo era muito bom. E entre este dia, em que tudo era muito bom, até o dia em que deixou de ser bom, eu acredito que Deus olhava para as ações dos homens e dizia, o homem está desempenhando bem a sua função. Está tudo muito bem, está dentro do padrão. Por exemplo, nós vamos encontrar Deus dando ordens ou Deus dando uma série de orientações ao homem, lá em João, capítulo 1, verso 28. A palavra do Senhor diz, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, o homem foi colocado em condição de fazer de maneira perfeita aquilo que Deus queria. Então, até este momento, tudo era muito bom. Deus via as ações do homem como muito boas. O problema é como o homem agiu. Quais foram as ações do homem depois de um certo tempo? O que o homem fez para mudar este quadro de tudo muito bom? A palavra do Senhor diz que o homem não fez o que Deus queria. Ou poderíamos dizer, invertendo, que o homem fez o que Deus não queria. Olha só o que Adão e Eva fizeram, segundo a Bíblia. Eles pecaram. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eles transgrediram, havia uma lei, e eles passaram além da letra da lei. Eles não ficaram dentro dos limites da lei. Eles desobedeceram, havia uma ordem que eles deveriam cumprir, e eles não cumpriram. Eles erraram, fizeram algo que estava fora do propósito, do plano, do alvo de Deus para as suas vidas. Então, se nós perguntarmos o que é pecar, a palavra do Senhor diz que pecado é toda transgressão da lei de Deus. Ou, resumindo isso, pecar é não ser obediente. O pecado é ser desobediente. Se nós quisermos usar a expressão tanto do ponto de vista positivo, né,
Afirmativo, pecar é ser desobediente, ou então negativo, pecar é não ser obediente. E foi isso que os nossos primeiros pais, foi isso que Adão e Eva fizeram, lamentavelmente. Eles não passaram no que nós consideramos um teste de obediência. Como é isso? Que história é esta de teste de obediência? Simples. Eles podiam fazer de tudo, menos uma coisa. Eles podiam comer de todas as árvores do jardim. E imagine você um lugar no mundo onde pudessem ser encontradas todas as frutas que nós conhecemos, e certamente muitas que nós não conhecemos. Se você for dizer quantas frutas você conhece, talvez você consiga listar 50. Se você for um profundo conhecedor, 100. Agora imagine um jardim onde todas as árvores frutíferas estavam dispostas para darem o seu fruto no tempo certo e determinado. Assim era no Éden. Eles podiam comer de todos os frutos, menos de um, como nós vemos em Gênesis capítulo 2, versos 16 e também no verso 17. Podiam comer de tudo, menos de um fruto. E eles falharam. Só havia um teste. Só havia uma coisa que eles não poderiam fazer. E foi justamente esta coisa que eles escolheram fazer. Diz o texto bíblico em Gênesis, no capítulo 3, verso 16, que a mulher olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, já devidamente convencida pela serpente, e ela então entendeu, cobiçou, e viu que aquela árvore era desejável para dar entendimento, era agradável aos seus olhos, tomou do fruto e comeu. Então, eles não passaram nesse teste. É logo depois que ela comeu, ela pegou o mesmo fruto e deu ao seu esposo. E ele também comeu. O resultado é que eles foram colher alguns resultados que não foram muito agradáveis, ou seja, os prejuízos da desobediência. Ao invés de ganhar conhecimento, como a serpente diz, ao invés de tornar-se como Deus, conhecedor do bem e do mal, eles passaram a ser vítimas do mal e apartados do bem. Eles perderam, por exemplo, a inocência. Observe como era logo ao serem criados. Em Gênesis 2, 25, diz: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez para eles não era motivo de vergonha, não era motivo de escândalo. Era algo normal, natural, não havia maldade nos olhos do homem em relação a olhar para a sua mulher, e também não havia maldade nos olhos da mulher em olhar para o seu marido. Eram inocentes, sem pecado. Veja como ficou logo depois do pecado. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Esse abriram-se-lhes os olhos é que eles passaram a olhar um para o outro e, ao invés de ver perfeição, viam vergonha. Ao invés de ver perfeição, viam imperfeições. Perderam a inocência original. Se fosse só isso, ainda estaria bom, mas eles perderam mais. Segundo a Bíblia, eles perderam o prazer de estar na presença de Deus. A Bíblia diz que pela viração do dia, o Senhor vinha ter com Adão e Eva. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar, e todos os dias, pela viração do dia, o Senhor vinha apresentar-se, vinha até o homem, e era o momento do homem agradecer a Deus, prestar o seu culto, o culto ainda sem pecado. Era um culto em que não havia confissão de pecados, havia apenas declarações de gratidão. Imagine, por exemplo, no Éden, Adão olhando para o pôr do sol e dizendo ao Senhor: Senhor, que cores maravilhosas e extraordinárias. Dizendo ao Senhor: Senhor, hoje eu ouvi o canto maravilhoso do pássaro X, Y ou Z. Ou ainda: Senhor, hoje eu experimentei daquela fruta. Que fruta deliciosa, Senhor, como o Senhor foi bom. Isso é adoração. Mas, logo depois do pecado, vejamos como ficou. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, ali no finzinho do dia,
por volta das 6 horas da tarde, eles se esconderam da presença do Senhor. O homem e sua mulher se esconderam por entre as árvores do jardim. Veja que coisa. Aquele que antes se colocava diante do Senhor, grato, agora se esconde. Perderam o prazer de estar na presença de Deus. Esse é o problema, esse é o resultado, este é o prejuízo da desobediência. Perderam a inocência, perderam o prazer de estar na presença de Deus. Mas não só isso, eles perderam mais. Perderam o amor de um pelo outro. Quando nós olhamos a criação da mulher, há algo muito interessante, há um detalhe muito interessante. O homem, quando vê a mulher que lhe é entregue, ele diz, esta, afinal, esse afinal, aí tem a ideia de, finalmente eu estou completo, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamasse a varoa, porquanto do varão foi tomada. Ela me completa, ela é igual a mim. Isso antes do pecado. O pecado ainda não havia entrado, eles ainda não tinham vergonha um do outro, eles ainda não haviam desobedecido a Deus. E observe que, primeiro ele diz, esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas depois do pecado, quando Deus diz, Adão, você comeu do fruto da árvore que eu ordenei que não comesse, e isto significava condenação à morte. Quando Adão ouve esta pergunta, sabendo que estava condenado à morte e que Deus cumpriria a sua promessa, o seu julgamento, o seu veredito, a resposta dele a Deus é, Senhor, foi a mulher. A mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. A responsabilidade de ter trazido o fruto é da mulher. Quando a ordem de Deus tinha dito, não coma. Não tinha falado nada sobre trazer. Tinha falado sobre não comer. Não tinha falado nem sobre não tocar, como a mulher fala erroneamente, conversando com a serpente. Deus havia dito, não coma. E Adão comeu. Não adiantava, não importava quem trouxe para ele. O que importava era que ele comeu, ele desobedeceu. Mas ele tenta eximir-se da culpa. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, a culpa não é minha, mata ela. Foi ela quem me trouxe, ela comeu primeiro. Isso não resolve de maneira nenhuma o problema de Adão e de Eva. Então, veja só, perderam a inocência, perderam o prazer de estar na presença de Deus, perderam o prazer mútuo um pelo outro e, finalmente, perderam a vida. Observe que quando Deus criou o homem, ele foi tornado alma vivente. O homem não foi criado para a morte. É por isso que a morte é tão dolorosa, por isso que a morte nos abala tanto. Nós não fomos criados para a morte. Era assim que as coisas eram. Nós fomos criados para viver eternamente na presença de Deus. Mas, infelizmente, o homem transgrediu. E se gozávamos, se o homem no Éden gozava de uma vida com perspectiva de infinitude, agora, observe o que diz em Gênesis capítulo 5, demorou quase 1000 anos, mas os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Perdeu a vida. Primeiro, ele já havia perdido a vida em comunhão, a vida de comunhão com Deus. Agora perdeu a vida física. Morreu. Adão não está aqui entre nós, por causa da sua desobediência. Então, nós temos aqui, queridos, 4 prejuízos que foram colhidos por causa da desobediência, por causa do pecado. O homem e a sua mulher perderam a inocência, perderam o prazer de estar na presença de Deus, perderam o amor mútuo e, finalmente, perderam a vida. Então, esta é a ação do homem. Deus criou o homem perfeito e ele resolveu desobedecer. E hoje, como nós devemos olhar para as nossas obras hoje? Eu acredito, segundo a luz da palavra de Deus, que não há mérito nas nossas obras. Não há nada que nós possamos fazer para dizer a Deus, vê, Senhor, fizemos algo dentro do seu padrão, fizemos algo perfeito. Pelo contrário, o olhar de Deus para as obras dos homens, sem a sua graça, sem a sua justiça, é expresso de maneira muito clara, crua, em Isaías, no capítulo 1, verso 15.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Você daria um abraço em uma pessoa que chegasse até você com as mãos cheias de sangue, você não sabe de onde é, nem de quem foi, se tinha alguma enfermidade ou não? Acredito que você tomaria uma série de cuidados. Hoje em dia, a gente está evitando até apertar a mão de alguém por causa da Covid. Imagine se tivesse com sangue contaminado com alguma enfermidade, e é o caso citado aqui. As nossas obras, por melhores que sejam, elas estão manchadas pelo pecado. O mesmo Isaías, que diz que o homem em seu pecado, dissociado da graça de Deus, ele está com as mãos cheias de sangue. Agora ele vai mais longe e diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Imagine você, as suas melhores obras serem consideradas como trapos do imundo. E trapos do imundo aqui tem o sentido de aqueles panos que cobriam uma pessoa que estava cerimonialmente imunda, enferma, portadora de uma enfermidade incurável. Metaforicamente aqui é como se ele estivesse falando que as nossas justiças são como os trapos de um leproso em estado terminal, porque ele descreve o homem assim no capítulo 1, coberto de chagas, da planta dos pés até a cabeça, não havendo nenhum lugar onde não haja feridas não amolecidas, feridas inflamadas, não espremidas, não amolecidas e não tratadas. É nesse contexto que Isaías diz: você receberia uma oferta de alguém que trouxesse algo para você se deleitar, e esse algo estivesse coberto com os trapos de um leproso? Você se deitaria em uma cama que foi arrumada e coberta com trapos de leproso? Óbvio que não. Óbvio que você não faria uma sandice dessas. É exatamente isso que Deus está dizendo: não posso aceitar vocês desse jeito. As suas obras não são boas, as obras dos homens, apartados da minha graça, não são aceitáveis. Mas se as nossas obras hoje não são boas, não são agradáveis, não são aceitáveis, podemos fazer algo para agradar a Deus hoje? Podemos fazer como na música, atrair a graça de Deus? Tem um cantor que diz que quer atrair a presença de Deus. Podemos fazer algo para nos tornar agradáveis aos olhos do Senhor? Se nós olharmos o que o próprio Deus diz, a resposta é: por nós mesmos, por nossas ações, por nossa força, por nossa sabedoria, pela pretensa bondade que nós temos no coração. A resposta é não, não podemos. É impossível se fazer mais querido por Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 7, verso de número 7, o Senhor define isso de maneira magistral. Ele diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Deus falando para Israel: vocês não tinham valor, mas eu vos escolhi. Vocês não fizeram nada para que eu queresse vocês, para que eu quisesse vocês, mas eu quis. Ou seja, se confiarmos nas nossas justiças, estamos totalmente perdidos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 17, diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. E lembre-se, antes de ser alcançado pela graça de Deus, era só isso que nós éramos: gentios, sem Deus no mundo, afastados de Deus. Ele diz que esses gentios eram obscurecidos do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que viviam, por causa da dureza, da rebeldia do seu próprio coração, seguindo o caminho que foi iniciado por Adão e Eva lá no paraíso. Não houve confissão, não houve pedido de perdão, não houve devoção, houve fuga, houve rebelião, houve jogar a culpa no outro. A mulher também não quis assumir a culpa, jogou a culpa sobre a serpente. Um foi transferindo a culpa para o outro e ninguém assumia o que era de fato pecador. Então, as nossas ações hoje, sem a graça de Deus,
As nossas ações, por nós mesmos, elas não podem nos fazer mais queridos, não podem atrair a graça de Deus sobre nós, não podem nos fazer merecedores de qualquer ato de bondade por parte de Deus. Dizendo de outra maneira, estamos totalmente perdidos se tivermos que confiar naquilo que nós somos, naquilo que nós somos capazes de fazer. Isso quer dizer o quê, então? Que não resta esperança? Quer dizer, então, que é hora de desespero? Fazer como a maioria faz, já que a gente vai comer, já que a gente vai morrer mesmo, então comamos e bebamos? Como faziam nos dias de Noé, como fazem os gentios ainda hoje, como faz muita gente nos nossos dias, nossos vizinhos, nossos amigos até, que dizem, eu vou morrer mesmo, depois disso aqui só tem a morte, eu vou comer e beber, vou usufruir do que tem aqui. Vamos viver sem esperança? A verdade é que todos os homens, segundo a palavra de Deus, estão num estado de morte. E mortos não podem mudar a sua situação atual. Todos estão perdidos. Por nossos próprios esforços, a gente não vai conseguir, ninguém vai conseguir mudar esse estado de coisas. Mas em Efésios 2, Paulo diz que ele nos deu vida. Veja só, estávamos mortos em delitos e pecados. Deus nos deu vida. Ele continua trazendo a nós, a Bíblia continua trazendo para nós a boa notícia do Evangelho. E qual é essa boa notícia? É interessante que a boa notícia chega com uma má notícia. A boa notícia chega dizendo, você é pecador. Não há ninguém que não seja pecador. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todo mundo está abaixo do padrão de Deus. Lembra que nós falamos como Deus vê as nossas obras? Todas elas estão abaixo do padrão de Deus. Mas, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo diz todos pecaram, ele também diz que todos merecem a morte, porque o salário do pecado é a morte. Merecemos a morte. Somos pecadores. Estamos em delitos e pecados. Mas, no mesmo texto que fala sobre a condenação à morte, o apóstolo Paulo vai dizer que há um dom gratuito de Deus. A vida eterna em Cristo Jesus. Veja que coisa interessante. Há uma dádiva de Deus. Por causa das nossas ações, nós estávamos condenados, só merecíamos condenação. Mas há uma dádiva de Deus, há um presente de Deus para mim e para você. Para todo aquele que ouve o Evangelho, Deus diz que tem um presente maravilhoso, um dom, a sua vida, a vida eterna. Assim, meus amados, ao invés de nos desesperarmos, ao invés de ficarmos cheios de tristeza e desânimo, ao invés de pensarmos, já que nós vamos morrer mesmo, então nós podemos fazer tudo que nós bem entendermos, porque, afinal de contas, só nos resta condenação. Poderíamos fazer isso. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Você não precisa ficar desesperançoso, porque é fato, o homem sem Deus está morto em delitos e pecados. Mas é fato também que este mesmo homem que está morto em delitos e pecados é alvo da graça de Deus. Recebe da parte de Deus um dom, um presente. Então, se nós quisermos responder esta pergunta, como Deus vê as nossas ações sem a sua graça? Elas são más. Elas não valem de nada. Mas, com o dom gratuito de Deus habitando em nós, com a vida eterna, estas mesmas obras serão feitas em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus nós somos recriados para um caminho de boas obras que Ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Sabe o que isso quer dizer? Que se aquilo que antes você fazia era motivo de condenação, aquilo que você faz hoje, em Cristo Jesus, é motivo de galardão. Se antes você dava um pão a quem tinha fome, mas se sentia muito bom, isso é orgulho. Era motivo de condenação, porque você não dava a Deus a glória que era devida. Mas se agora você dá um pão para um faminto, e você vê isso como uma expressão da graça de Deus na vida dele, através de você, porque ele já tem derramado bênção sobre você, isso resulta em galardão. É a mesma ação. A primeira é feita sem Deus. A segunda feita
em Cristo Jesus. É assim que Deus vê aqueles que creem nele. É assim que Deus deve ver você. É assim que você deve buscar ser visto por Deus. O nosso desejo é que as suas obras sejam boas, porque feitas em Cristo Jesus. Quero convidar você para orar comigo agora. Se você tiver alguma pergunta, você pode digitar, que a gente vai tentar responder após a oração. Você tem esse tempinho para pensar na sua pergunta e escrevê-la para nós. Bondoso Deus, nós te damos graças, Senhor. Te damos graças porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, se renova sobre nós de geração em geração. Pai, quero te agradecer porque se antes as nossas obras serviam de condenação, estávamos mortos em delitos e pecados, agora fazemos em Cristo Jesus. Isso resulta em bênção para o que recebe e galardão para cada um de nós. Abençoe-nos, Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós não temos pergunta até o momento, nós vamos nos despedir, lembrando que domingo pela manhã, às 9 horas, nós estaremos também em Escola Bíblica Online, tá? Então, você já vai se agendando aí. Nós teremos uma Escola Bíblica com a duração de meia hora aproximadamente, né, das 9 às 9h30, então não se atrase, não deixe para chegar. Eu vou chegar depois dos cânticos, porque quando você chegar já vai estar terminando das 9 às 9h30. Então, você pode divulgar também. E se você está conosco aqui agora e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Colabore conosco. Você também pode ativar o sininho para você receber as notificações. Quando nós tivermos coisa nova sendo postada, você vai ser avisado. E também pode divulgar. Copie o link, mande para alguém. Abençoe a vida de outra pessoa. Que Deus te abençoe ricamente. Se Deus quiser, nos vemos no próximo domingo, às 9 horas da manhã, aqui, neste mesmo canal. Um grande abraço, em nome do Senhor Jesus.